Este é Augusto Comte, o cara que inventou a sociologia. Importante figura para o positivismo e para entender o Brasil. Se você quiser saber mais sobre este autor, fica nesse vídeo até o final. Valeu! Auguste Comte nasceu em Montpellier, França, em 1798, no final da Revolução Francesa, que derrubou instituições e crenças tradicionais. Não havia mais consenso sobre o que constituía um governo legítimo ou como a sociedade deveria ser organizada. Comte compartilhava o anseio de seus contemporâneos por novas certezas e uma nova comunidade coesa. Trabalhou de 1817 a 1824 como escritor para o reformador social Henri de Saint-Simon. Graças a ele, Comte aprendeu a pensar em termos de reconstrução de uma sociedade com base na indústria e em uma filosofia positiva que deveria ser fundamentada nas ciências, especialmente no estudo da sociedade. Sempre buscando meio termo, Comte também foi influenciado por pensadores da esquerda e da direita, como Mary Wollstonecraft, David Hume, Montesquieu, Condorcet, Johann Herder, Immanuel Kant e Joseph de Maistre. A maior obra, o Curso de Filosofia Positiva, foi publicada em 6 volumes entre 1830 e 1842. Introduziu o positivismo, que representava uma síntese de todo o conhecimento baseado no método científico, ou seja, positivo. Comte argumentou que o conhecimento científico deveria derivar da observação de fenômenos concretos. No entanto, o empirismo tinha seus limites, pois a mera acumulação de fatos não poderia levar a uma compreensão plena da realidade, o que de qualquer forma era impossível de alcançar. Além disso, os fatos não poderiam sequer ser percebidos sem a orientação de teorias provisórias a priori. Essas teorias tinham de ser verificadas por indução e dedução, ambas cruciais para a investigação científica. Da mesma forma, o racionalismo tinha que complementar o empirismo, pois as ciências não podiam ser reduzidas ao puramente experiencial. A abstração e o uso da imaginação foram essenciais para construir leis científicas a partir de observações. A essência dessas leis científicas consistia na capacidade de fazer previsões. De acordo com a classificação das ciências de Comte, havia 6 campos que alcançaram ou estavam alcançando o status científico. O positivismo abraçou essas 6 ciências centrais, que se desenvolveram na seguinte ordem: matemática, astronomia, física, química, biologia e sociologia. Comte tratou da história de cada ciência, mostrando sua relação com o desenvolvimento de outras ciências e da sociedade em geral. Comte argumentou que a sociologia, a última ciência, estava apenas entrando no estágio positivo e representava a pedra angular do sistema positivista. Uma vez que o estudo da sociedade, que incluía a política, se tornasse uma ciência positiva, a teoria social teria a autoridade das teorias nas ciências naturais e seus princípios racionais poderiam ser usados para reconstruir o mundo pós-revolucionário. A sociologia foi dividida em 2 partes, estática social e dinâmica social. Focada na organização da sociedade, a estática social estudava as bases da ordem social e investigava a família e os valores morais. Tratando do desenvolvimento ou progresso da sociedade, a dinâmica social era o estudo científico da história. A principal lei da sociologia, ou, mais exatamente, da dinâmica social, foi a famosa Lei dos 3 Estágios de Comte. Essa lei afirmava que todo o ramo do conhecimento e toda a estrutura social e política passaram por uma etapa teológica, metafísica e positiva da história. No estágio teológico, as pessoas tentam entender o mundo ao seu redor rastreando ocorrências à ação de um ou mais deuses. Havia 3 subestágios: fetichismo, politeísmo e monoteísmo. Ideias sobrenaturais foram usadas para vincular observações. No estágio metafísico de transição, entidades abstratas como natureza ou razão substituíram Deus. A fase positiva da história estava prestes a começar. Nesse estágio, as pessoas evitavam a questão das origens ou causas primeiras e se concentravam em explicar como, não por quê, os fenômenos funcionavam. Substituindo deuses e abstrações metafísicas, as leis científicas seriam descritivas. Depois de brigar com sua esposa, Caroline Masson, Comte concordou com suas exigências de separação. Em 1842, seu casamento de 17 anos terminou. 3 anos depois, Comte se apaixonou perdidamente por Clotilde de Vaux, uma jovem aspirante a romancista, que morreu em 1846. A amizade deles reforçou seu interesse pelo sentimento. Ele apresentou como a musa que inspirou sua segunda grande obra, O Sistema de Filosofia Positiva, publicado em 4 volumes entre 1851 e 1854. Transformou sua filosofia em uma religião destinada a unir as pessoas para efetivar a melhoria da sociedade, ou seja, da humanidade.
Entidade não metafísica, a humanidade tinha que ser colocada no centro não só do mundo intelectual das pessoas, mas de suas vidas emocionais e práticas. Um de seus principais objetivos era encorajar o desenvolvimento do altruísmo. Ele fez da moralidade a sétima ciência a destacar o papel dos indivíduos na sociedade. Ao construir sua religião da humanidade, Conte baseou-se em tradições díspares para rejuvenescer a vida emocional das pessoas, que ele acreditava estar ameaçada pela crescente positividade ou cientificismo da existência moderna. Influenciado pelos revolucionários, Conte criou festivais e um novo calendário para comemorar as grandes figuras do passado, como Aristóteles, César e Dante. O culto dos mortos era visto como importante para reforçar o sentido de continuidade humana. Sua formação católica era evidente em sua insistência de que novos sacramentos fossem criados para lembrar as pessoas de suas conexões com a comunidade. As artes seriam revividas para compensar a secura das ciências, cuja pesquisa ficaria restrita a assuntos pertinentes às necessidades humanas. No período teológico, a sociedade era governada por padres e militares e os monarcas tendiam a governar. No período metafísico, os metafísicos e os advogados estavam no comando e os parlamentos proliferavam. Na era positivista, as repúblicas seriam a norma. A sociedade seria dominada por cientistas e industriais, que aplicariam o conhecimento científico. Conte não defendia um governo totalitário de cientistas. Os cientistas que representavam o poder espiritual seriam filósofos ou sociólogos positivos com amplo conhecimento de todas as ciências, o que Conte acreditou que os tornaria generosos. Pregando nos templos da humanidade, eles aconselhavam os industriais e controlavam sua tendência a abusar de seu poder. Conte defendia o culto da mulher, que refletia os preconceitos de gênero do século XIX. Ele alegou estar ansioso para emancipar as mulheres, a quem considerava especialistas nas emoções. Elas teriam um papel importante a desempenhar no combate à superficialidade dos homens e na criação de uma sociedade compassiva. No entanto, suas tendências patriarcais eram evidentes em sua insistência de que as mulheres não exercessem o poder econômico ou político. Conte idealizava os trabalhadores e simpatizava com seu status marginal na sociedade burguesa. Apoiador dos trabalhadores durante a Revolução de 1848, Conte condenou seus patrões por seu materialismo e egoísmo. De fato, até que os industriais fossem regenerados, ele recomendou que as repúblicas positivistas fossem governadas por uma ditadura de 3 trabalhadores preocupados com os interesses de toda a sociedade. Opositor do nacionalismo e do imperialismo, ele queria que a futura sociedade global fosse dividida em pequenas cidades-estados, que pudessem conectar melhor as famílias à humanidade. Se o mundo fosse composto de repúblicas pequenas e aproximadamente iguais e as pessoas recebessem uma educação secular e científica semelhante, haveria menos chance de guerra. O impacto de Conte foi generalizado na política e na academia. Por um lado, sua filosofia anticlerical, científica, republicana, com ênfase no progresso, foi utilizada pelos opositores do status quo na Terceira República da França e na América Latina, especialmente no Brasil. O positivismo também atraiu esquerdistas americanos, como Edward Bellamy e Herbert Croly, e proeminentes reformadores e escritores ingleses, incluindo John Stuart Mill, Harry Martineau e George Eliot. Por outro lado, o autoritarismo de Conte e a ênfase nos deveres, na hierarquia e na ordem foram muito apreciados pelos movimentos de direita, como a Ação Francesa. Além disso, a abordagem científica de Conte à sociedade e à história influenciou a filosofia, a literatura, a historiografia e a sociologia, e especialmente a de Émile Durkheim. Os medos de Conte da atomização social, reflexões sobre os efeitos do ceticismo, ataques à especialização científica, denúncia do egoísmo e do egoísmo em uma sociedade capitalista, críticas aos seres humanos unidimensionais, anseio por uma religião em uma era secular e ênfase na socialização através da educação e rituais públicos ainda são relevantes hoje. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal para nos ajudar a fazer mais vídeos como esse. Comente e nos diga qual tema ou pensador você gostaria de ver aqui. Muito obrigado e até a próxima!